Em 1981, 4 moradores do condado de Plumas foram brutalmente assassinadas e o caso nunca foi resolvido. Após o assassinato, a cabana foi totalmente lacrada. Sangue. Havia sangue no carro da Sue. Havia sangue na escada dos fundos. Havia sangue na... Moradores afirmam que Kaczynski mora há 18 anos em sua cabana no fim de uma estrada de terra. Longe da civilização, em meio à natureza selvagem, 3 cabanas tornaram o cenário para algumas das histórias mais perturbadoras que se pode imaginar. Numa cabana, uma família foi massacrada enquanto as crianças dormiam a poucos passos dali, completamente alheias à violência que acontecia ao redor delas. Em outra, um homem, isolado na natureza selvagem, mergulhou em paranoia e virou um dos foras da lei mais temidos do norte do Canadá. E no último, um matemático brilhante abandonou a vida em sociedade para morar num casebre minúsculo na mata, onde ele organizou uma série de atentados a bomba que aterrorizou os Estados Unidos por quase 20 anos. Cada uma dessas histórias começa com o isolamento, mas o que ocorreu nessas cabanas deixaria um rastro de assassinato, mistério e tragédia. Como sempre, apaga as luzes, sente-se e aproveite. Nossa primeira história é sobre um dos casos de assassinato não solucionados mais infames da história dos Estados Unidos. Durante a madrugada de 12 de abril de 1981, um terrível quádruplo homicídio ocorreu no isolado resort de montanha de Katy, Califórnia, dentro da Cabana 28. 2 membros da família Sharp e um amigo da família foram brutalmente assassinados em um ataque selvagem e inexplicável. Mais perturbador ainda, enquanto os assassinatos ocorriam, outras pessoas na cabana dormiam durante toda a tragédia. No caos, os investigadores descobriram depois que Tina Sharp, de 12 anos, sumiu. E mais de 40 anos depois, os investigadores ainda não conseguem explicar totalmente o ocorrido na cabana naquela noite. Voltemos 5 meses antes da tragédia. Sue Sharp tinha acabado de se mudar de Quincy para o resort isolado de Katy e se estabeleceu na Cabana 28 com seus 5 filhos, John, Sheila, Tina, Ricky e Greg. Na noite de 11 de abril, Justin Eason, de 12 anos, foi convidado para uma festa do pijama. Justin, sua mãe Marilyn e o padrasto Martin Smart haviam se mudado recentemente para a Cabana 26, em frente, e se tornaram amigos de Ricky e Greg. As crianças mais velhas já tinham seus planos. Sheila ia dormir na casa de uma amiga, enquanto John foi para Quincy com seu amigo de 17 anos, Dana Wingate, planejando voltar mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Tina, de 12 anos, estava na Cabana 27, ao lado, assistindo TV, mas pretendia voltar antes de dormir. Na manhã seguinte, Sheila voltou para casa. Ao abrir a porta, ela percebeu que algo estava muito errado. Um odor nauseante tomava a cabana. Ao entrar na sala de estar, ela se deparou com uma cena de horror inimaginável. No chão estava seu irmão John, amarrado e coberto de sangue seco. Ao lado dele estava Dana, também morta. Pareciam amarrados juntos pelos pés. Então, ela notou um cobertor amarelo sobre outro corpo. Em choque, ela saiu da cabana gritando por ajuda. O departamento do xerife do condado de Plumas conduziu a investigação inicialmente. No entanto, desde o início, erros críticos foram cometidos. A cena do crime não foi zoada corretamente, causando perda de evidências importantes. Mais impressionante ainda, as autoridades demoraram horas para notar o desaparecimento de Tina Sharp. Dentro da própria cabana, as autoridades descobriram que todas as vítimas haviam sido amarradas com uma combinação incomum de fita médica e fio elétrico. Eles acharam 2 facas de cozinha, uma com lâmina dobrada, um martelo, uma pistola de chumbinho e um estrado no chão da sala. Sue Sharp foi achada sob um cobertor amarelo, com roupas íntimas forçadas na boca. Uma bola de fita adesiva foi colocada em sua boca e presa com um cabo de extensão nos tornozelos e pernas. Sue Sharp e seu filho John foram brutalmente espancados com um martelo de unha e sofreram várias facadas. Dana Wingate também foi espancado, embora com um martelo diferente, mas acabou sendo morto por estrangulamento. Investigadores concluíram que o rapto de Tina foi provavelmente motivado por agressão sexual. Após interrogar os filhos pequenos de Sue, Ricky e Greg, junto com Justin Eason, os 3 afirmaram que dormiram durante toda a situação e permaneceram completamente ilesos.
Mas havia um problema com essa explicação. Um casal em uma cabana próxima relatou ter sido acordado por gritos por volta de 1h30 da manhã. Porém, os garotos da Cabana 28 disseram não ter ouvido nada. Enquanto os investigadores buscavam respostas, um homem rapidamente chamou a atenção. Martin Smart, padrasto de Justin Eason, virou um dos principais suspeitos por declarações contraditórias sobre seu paradeiro naquela noite. Em um relato posterior, dado sob hipnose, ele afirmou ter visto Sue com 2 homens e forneceu descrições aos investigadores. Após novas entrevistas com Martin e sua esposa, as autoridades concluíram que eles não estavam envolvidos nos assassinatos. O caso ficou ainda mais confuso. Com o tempo, Justin Eason mudou seu relato sobre o ocorrido naquela noite. Apesar disso, a polícia acabou descartando suas alegações e a investigação esfriou. Em 1984, um crânio foi encontrado a aproximadamente 48 quilômetros de Katy. Meses depois, uma pessoa anônima ligou para o departamento do xerife do condado de Butte e afirmou que o crânio era de Tina Sharp. Uma busca na área revelou uma mandíbula e vários outros ossos. Testes confirmaram que os restos eram de Tina. O que veio depois só aumentou o mistério. O departamento do xerife do condado de Butte forneceu a gravação original e a cópia de backup da ligação anónima à polícia. Inexplicavelmente, ambas as gravações sumiram. Anos depois, outro acontecimento chocante surgiu. Após a morte de Martin Smart em 2000, seu terapeuta contou ao departamento do xerife do condado de Plumas que Smart confessou matar Sue Sharp. De acordo com o terapeuta, Smart afirmou que matou Sue porque ela estava incentivando sua esposa Marilyn a deixá-lo. No entanto, ele nunca identificou quem matou John, Dana ou Tina. Em 2016, os investigadores tiveram outro avanço ao encontrar um martelo que correspondia à descrição de um que Martin Smart disse ter sumido logo após os assassinatos. De acordo com o xerife de Plumas, o local onde ele foi achado indicava que foi colocado ali de propósito. Apesar de décadas de investigação, a verdade ainda é difícil de alcançar. Mais de 40 anos após os assassinatos de Katy, os investigadores não avançaram na solução do caso desde a noite em que ocorreu. Entre evidências negligenciadas, depoimentos conflitantes e pistas não esclarecidas está a verdade. No entanto, com o tempo, parece cada vez menos provável que alguém seja responsabilizado. Michael Eugene Orrose, ou Chesley Free Mike, já foi considerado um dos criminosos mais infames do Norte. Era um andarilho americano que, na década de 70, buscou nova vida no remoto noroeste do Canadá, onde ele gradualmente mergulhou em paranoia, isolamento e roubo, e por fim, assassinato. Orrose se estabeleceu em uma cabana abandonada às margens do rio Chesley, situada a 50 km da comunidade de Telegraph Creek. Ele adotou o nome Chesley Free Mike e passou os anos seguintes completamente isolado, vivendo sozinho na natureza selvagem. Apesar do grave declínio mental, ele virou uma lenda entre caçadores de peles, pilotos e comunidades indígenas, sendo temido e respeitado pelos locais por suas habilidades excepcionais de sobrevivência na selva. No entanto, ele havia se tornado extremamente possessivo em relação à natureza selvagem que habitava, convencido de que tudo ali era seu por direito. Ele era conhecido por deixar mensagens perturbadoras, símbolos e bilhetes de aviso por onde passava. Ele afirmou que agentes do governo sobrevoavam a floresta de avião para pulverizar drogas que o castrariam. Seu comportamento estranho e os saques a acampamentos e cabanas o tornaram impopular, levando à sua expulsão da região de Telegraph Creek. Após se mudar para os arredores do Dease Lake, muitos achavam que Orrose estava cada vez mais louco. Mais tarde, revelou-se que ele sofria de esquizofrenia paranoide grave, agravada pelo isolamento completo e total falta de medicação. Esse perigoso estado mental não tratado levaria ao assassinato.
Tudo começou em 31 de julho de 1981, quando o piloto Dave Wiebe foi contratado por um caçador conhecido como Gunther Hans Lischy para deixá-lo no lago Hustigulla, com o voo de volta 41 dias depois. Lischy tinha materiais e suprimentos para construir uma cabana que ficava a apenas 100 metros de onde Horus estava morando na época. O que aconteceu depois é desconhecido, mas quando Wiebe voltou para buscar Lischy em 10 de setembro, ele achou a cabana inacabada e não viu Lischy em nenhum lugar. Enquanto procurava por seu passageiro, Wiebe encontrou Horus, que estava vestindo as roupas de Lischy. Quando Wiebe perguntou sobre Lischy, Horus disse que não o conhecia. Na realidade, ele havia atirado nas costas do alemão e jogado seu corpo perto da margem do lago Hustigulla, embora seus restos esqueléticos só fossem encontrados em 1985. Em 1982, Horus foi preso sob suspeita do assassinato de Lischy. No entanto, ele parecia louco. Não cooperava e cuspia nos policiais que tentavam contê-lo. Ao final, foi absolvido e solto de volta no mato. Após sua libertação, Horus descobriu que a Polícia Montada Real do Canadá havia sacrificado 2 de seus cães, o que só aumentou seu desprezo pela polícia. Em março de 1985, a polícia procurou Horus novamente, depois que uma cabana no lago Talcott foi saqueada e itens foram roubados. A Polícia Montada Real do Canadá o localizou e pretendia cercá-lo, mas antes que pudessem prendê-lo, ele emboscou os policiais por trás das árvores e atirou fatalmente no pescoço do cabo Michael Buther. Imediatamente depois, o policial Gary Rogers revidou, matando Horus instantaneamente com um tiro na testa. Depois, divulgaram a imagem horrível do caçador morto. Descobriu-se que Horus já tinha puxado o gatilho quando foi baleado. No entanto, sua arma havia falhado e a bala não foi disparada. Há pouca dúvida de que a decisão de Horus de se mudar para o mato contribuiu para seu colapso psicológico, e sua vida e crimes estavam profundamente ligados à sua grave doença mental e ao isolamento extremo na cabana. Isso mostra que o que muitos consideram um estilo de vida idílico, vivendo em uma cabana isolada, pode ter consequências fatais para alguns. Ele estava de volta. Poucos já desperdiçaram tanto potencial quanto Ted Kaczynski, um gênio comprovado com um QI de 167. Ele entrou em Harvard aos 16 anos e depois virou o mais jovem professor assistente em processo de efetivação da história do departamento de matemática da UC Berkeley. Mas, em certo momento, esse intelecto tomou um rumo sombrio. Agora, curiosamente, na universidade, Ted participou do programa MKUltra, experimento de controle mental do governo dos Estados Unidos, que muitos acreditam ter influenciado seus atos de terrorismo. Abordamos isso em outros vídeos. Abandonando o trabalho acadêmico, Kaczynski se isolou em uma cabana na região selvagem de Montana, onde seu ódio à sociedade moderna o tornou um dos terroristas domésticos mais notórios dos Estados Unidos. De uma pequena cabana construída por ele mesmo perto de Lincoln, Montana, ele organizou uma campanha de atentados à bomba que aterrorizou os Estados Unidos por quase 20 anos. Em 1971, Ted saiu da casa dos pais em Lombard, Illinois, e foi para uma cabana isolada. O objetivo dele parecia simples. Ele queria uma vida autossuficiente, sem eletricidade ou água encanada. Ele se sustentava com bicos e ajuda financeira da família. Mas a solidão não lhe trouxe paz. Parecia apenas aumentar seu ressentimento. Já em 1975, Ted ficou cada vez mais irritado com os projetos de desenvolvimento perto da sua propriedade. Logo, essa raiva começou a se transformar em atos criminosos. Ele praticou sabotagem, incendiando e armando armadilhas em canteiros de obras perto de sua cabana, e, segundo os vizinhos, sua hostilidade foi ainda além, com relatos de que ele atacou e envenenou os cães de estimação deles. Mas isso era só o começo. Em 1978, Kaczynski havia chamado a atenção do FBI depois que uma bomba caseira primitiva explodiu na Universidade de Chicago. O que começou como um único ataque logo evoluiu para algo muito maior. Durante 17 anos, Ted enviou bombas cada vez mais sofisticadas para pessoas e instituições que, segundo ele, promoviam a tecnologia moderna e prejudicavam o mundo natural. As consequências foram graves. 3 pessoas foram mortas. Quase 2 dúzias de outras pessoas ficaram feridas. Milhões de americanos conheceram um novo nome que dominou as manchetes nacionais: o Unabomber. Ao longo dos anos, os projetos de bombas de Ted ficaram mais sofisticados.
Muitas tinham as iniciais FC, que depois revelou significar Clube da Liberdade. Mesmo com uma das maiores investigações do FBI, ele sempre conseguiu se manter à frente das autoridades. Ele construía bombas cuidadosamente para evitar detecção. As pistas que ele deixava geralmente enganavam os investigadores. E por anos, ninguém sabia quem ele era. Mas, por fim, como muitos criminosos, Ted cometeu um erro crítico. Em 1995, ele enviou um manifesto de 35.000 palavras, descrevendo suas crenças e explicando o que ele via como os perigos da sociedade moderna. Ele se ofereceu para parar sua campanha de atentados se o New York Times ou o Washington Post concordassem em publicá-lo. A proposta gerou um debate intenso. Houve questionamentos sobre autoridades negociarem com o terrorista. No final, o diretor do FBI, Louis Freeh, e a procuradora-geral, Janet Reno, aprovaram a publicação do manifesto, esperando que alguém reconhecesse o autor. Essa decisão mudaria tudo. Após a publicação do ensaio no Washington Post, milhares de leitores contataram os investigadores com possíveis pistas. Uma dica imediatamente se destacou. A pessoa que reconheceu o estilo de escrita não era um ex-colega, um vizinho ou um investigador. Foi o próprio irmão de Ted. David Kaczynski entregou cartas e documentos de Ted e, principalmente, revelou aos investigadores onde ficava sua cabana isolada. A caçada finalmente estava chegando ao fim. Em 3 de abril de 1996, os investigadores chegaram à propriedade e prenderam Ted. Na cabana, encontraram diários das atividades, materiais para fabricar bombas e uma bomba ativa pronta para ser enviada pelo correio. Após quase 2 décadas de atentados, assassinatos e uma das mais longas caçadas da história do FBI, Ted Kaczynski finalmente havia sido capturado. Um grande júri federal o indiciou em junho de 1996 por 10 acusações relacionadas ao transporte, envio e uso de bombas. Em 22 de janeiro de 1998, ele se declarou culpado em todas as acusações e recebeu prisão perpétua. Mas a história da cabana não acabou aí. Após sua sentença, Ted deu a cabana de presente a Charlotte Haldeman, ativista contra a pena de morte, que ajudou a evitar que ele fosse condenado à pena de morte. O governo dos Estados Unidos não permitiu que ela ficasse com a cabana. Em vez disso, a cabana foi leiloada e o dinheiro arrecadado foi destinado às vítimas da campanha de atentados à bomba de Ted. Hoje, a cabana permanece em exibição no FBI Experience Museum, na sede do FBI, em Washington, D.C. Ela serve como um lembrete sombrio da violência que um dia foi planejada dentro de suas paredes. Notavelmente, a pequena cabana sobreviveu ao homem que a tornou infame. Em 2023, Ted Kaczynski morreu após se enforcar em sua cela de prisão com um cadarço. Ainda assim, a cabana permanece. Pequena estrutura de madeira que virou quartel-general de uma das campanhas de terrorismo doméstico mais notórias da história americana.